E aí, nesse período, quando nós começamos a ir pro Ibirapuera, era muito bacana, porque envolvia uma série de coisas. Todo dia, todo sábado de manhã a gente tinha essa diversão. Os bumerangues que a gente usava lá, eu mesmo tinha feito. Então, daquele cara que não sabia jogar bola, que não jogava vôlei, não se encontrava em nenhum esporte, de repente eu me vi, além de produzir o meu material esportivo, eu estava aprendendo e estava ficando bom naquilo. E eu não conhecia ninguém, a não ser esses meus amigos, o Magrão, o Fernando, não conhecia mais ninguém que jogava, eu me sentia muito exclusivo. Era algo inusitado para mim. Na ocasião eu não tinha esta consciência que eu tenho hoje do que se transformaria o bumerangue, mas ele foi entrando na minha vida de uma tal forma que os meus compromissos eram em função disso. Do Ibirapuera, no sábado de manhã, começamos a ir na Praça da Paz, na USP, no domingo à tarde. Os finais de semana ficaram assim, recheados de bumerangue. Novas amizades, pessoas incríveis que eu conheci naquela época, gente que eu tenho uma amizade até hoje. Coleciono, tenho bumerangues de diversas partes do Brasil e do mundo, justamente por estas amizades que nós fizemos. O bumerangue me proporcionou viagens primeiro aqui dentro do Brasil, nós viajávamos para a praia, foram eventos que o Magrão organizou, os primeiros campeonatos com regras completamente diferentes das que nós conhecemos hoje, até porque não tínhamos as regras da IFBA, né, que é o órgão internacional que regula o esporte. Então, criou-se as regras para esses campeonatos que o Magrão organizava. Participei de vários na praia, até que me tornei adulto, né? Aí comecei a namorar, e casei, e tive filho. E o bumerangue ficou guardadinho ali, de vez em quando eu jogava, mas já não encontrava mais com a minha turma, né? Já não tinha mais essa coisa, esse compromisso todo o final de semana. Mas se alguém me perguntasse qual é o seu esporte, era o bumerangue. A única coisa que eu sabia responder: vamos jogar uma bola? Olha, tem um campo. No intervalo do jogo eu vou levar meu bumerangue e vou jogar bumerangue. Bola, eu não sou tudo isso, não. Acabou criando uma identidade. Era muito interessante. As pessoas sempre que me encontravam: você ainda joga bumerangue? E me acompanhou até hoje. Tive meus filhos, eu tenho 2 filhos, e 2012 houve o Campeonato Mundial de Bumerangue aqui no Brasil. E eu fui com os meus filhos no Maeda para assistir num final de semana, para conhecer os nossos ídolos, porque até então eu os conhecia só por revistas e fanzines da década de 90, começo dos 2000, a Many Happy Return, ou uma ou outra publicação, mas ainda não existia a internet, essa facilidade de comunicação que temos hoje. E eu fui lá para conhecer. Mas o mais interessante nesse final de semana que nós passamos durante o evento do Campeonato Mundial, da qual eu não estava participando, tinha colegas que montaram 2 times brasileiros para o campeonato aqui no Brasil. Mas o que foi mais bacana para mim foi o interesse do meu filho mais novo, o Pedro. Na ocasião, o Logan Broadbent, filho do Gary Broadbent, pegou o Pedro naquele final de semana, meio que adotou assim, e ficou ensinando ou refinando a técnica do Pedro de jogar bumerangue, e ele se interessou.
ele se interessou pelo bumerangue, eu fiquei satisfeito pra caramba, porque como pai eu ainda não tinha conseguido vender esse peixe para ele de forma tão forte como acontece comigo. E quando nós voltamos, na ocasião, Pedro tinha 10 anos de idade. Quando nós voltamos de lá, ele falou: papai, por que você não participa de campeonato? Eu nunca havia participado de campeonato, porque o que eu gosto do bumerangue é o lúdico. É me reunir com os meus amigos no campo para arremessar, contato com a natureza. Mas eu nunca tinha visto como o lado competitivo. Conhecia, meus amigos participavam, mas eu mesmo não tinha grande interesse. Mas o Pedro insistiu. E eu pensei e falei: vamos fazer o seguinte, eu levo você para os campeonatos. Mas ressurgiu em mim esse interesse, era novidade. Até então eu já jogava há praticamente 30 anos, 20 e tantos anos, e desde então eu me interessei e me envolvi nos circuitos de campeonato. Consegui ainda participar, pegar alguns do circuito que o Magrão promovia em Pirassununga, campeonatos que houve em Pirassununga. O Pedro participando, começou a ter bons resultados na raia e a gente foi evoluindo, até que em 2016, numa loucura aqui, até incentivado pelo Magrão, nós fomos para Kiel, no campeonato mundial de bumerangue que houve na Alemanha, na cidade de Kiel. E uma semana antes desse campeonato acontecer, eu não estava inscrito, não tinha time. Eu virei para o Pedro e falei: Pedroca, vamos. Mas papai, tem certeza e tal? Não, vamos para a gente conhecer o pessoal, para ver como é que é e tal. E foi o primeiro campeonato mundial que aí sim nós participamos. Não participei como time, mas nós dois participamos nos individuais. Também foi fantástico. O Pedro, como era muito jovem, fez bastante sucesso. E aí, rapaziada, o negócio é o seguinte: acabou o trick, foi isso aí mesmo. Foram 2 sessões de single, e na hora do doubling usou um bumerangue só com as pegadas invertidas. E Pedro ganhou. Eu fiz 10, meu pai só fez 6. Eu fiz 4 pontos a mais. Shit's happening. Maravilha, rapaziada. Não, tá acontecendo coisa boa, isso sim. Boa pra ele, né? Maravilha, cara. Tá sendo fantástico isso daqui. A gente tava dividindo a raia com o John Flynn, Didier Bonin. Impressionante. Valeu.